Opa, bom. Bom, aqui mais uma questãozinha do nosso querido Jackson, né? Isso aqui no caso é a questão 3.6, o capítulo 3, questão 6. E aí a gente vai ler e vai resolver a letra A nesse vídeo. Se eu tiver com vontade, eu faço a letra B e a C em outro. Bom, vamos lá. Duas cargas pontuais, Q e menos Q, estão localizadas no eixo Z, ou seja, uma em Z mais A e outra em Z menos A, respectivamente. Vamos começar desenhando o sistema. Então eu vou pegar aqui desenhar uma seta assim. Essa seta é o meu eixo Z, né? Esse aqui é o eixo Z. Se eu disser que aqui é a origem, aqui eu tenho mais A. Deixa eu colocar um pouco mais para cá, mais A. E aqui eu vou ter menos A. Então eu vou ter uma carguinha aqui. E essa carga é mais Q, né? Respectivo, como é respectivo. E essa carga aqui, menos Q. Perfeito. Então, na letra A, ele vai pedir um Q. Encontre o potencial eletrostático como uma expansão em harmônicos esféricos e potências, eu ia falar poderes, potências de R, para tanto R maior que A e R menor do que A. Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai precisar de um resultado para fazer isso aqui, que é um resultado que vem depois que a gente entende o teorema da adição dos harmônicos esféricos, né? Quem tiver dúvida pode abrir o Clebedal Machado, ele explica direitinho esse teorema da adição, prova ele. É a expansão do nosso querido 1 sobre módulo de x menos x'. Isso aqui dá para ser expandido em harmônicos esféricos da seguinte forma. Isso aqui é 4π sobre R maior, já eu explico o que é R maior, soma em L, de 0 a infinito, soma em M, de menos L a L, beleza? De, opa, e colocando em cima, é embaixo, só um minuto, vamos lá, 1 sobre 2L mais 1, aí eu tenho y Lm conjugado de θ' φ', y Lm de θ e φ, e aqui eu tenho R menor sobre R maior, tudo isso elevado a L. Ó, a gente vai agora entender o que é R maior e o que é R menor, né? Onde exatamente são essas partes. Então, é bem intuitivo, na verdade, o que cada um desses caras é. O R menor é o módulo da distância menor e o R maior, o módulo da distância maior. Esse resultado é interessante porque além de colocar este carinha 1 sobre o módulo de x menos x' em harmônicos esféricos, o resultado inteiro que a gente geralmente tem na expansão é com um polinômio de Legendre do cosseno de θ só. E ele só envolve o ângulo relacionado ao local que a gente está calculando o potencial. Esse aqui vai envolver tanto termos de carga quanto termos do local onde eu estou calculando o potencial. Certo? Então, é o seguinte, a gente vai agora calcular. Então, entendendo que R menor é o módulo da distância menor e R maior é o módulo da distância maior, eu tenho dois casos aqui em que ele pede. Eu tenho o caso A.1, que é o caso em que R é maior do que A. O que ele está dizendo com R maior do que A? Ele está dizendo que eu estou querendo calcular o potencial em um ponto R, ok? Uma distância R, maior do que a distância entre uma das cargas do dipolo à origem, beleza? E aí eu também quero R menor do que A, que vai ser A.2. Então vamos fazer o seguinte. Vamos calcular, né, vamos escrever de forma geral como seria o potencial desse dipolo sem fazer nada. Então, usando superposição, a gente sabe que o potencial num ponto x qualquer, que seria identificando, né, obviamente, módulo de x sendo R e o módulo de x', né, no nosso caso seria como se fosse o A, teoricamente seria isso. Então a gente vai ter o seguinte, V de x é o quê? É a carga sobre 4π epsilon 0, ok? Isso aqui multiplicado por 1 sobre o módulo da carga, né? Melhor, 1 sobre a questão da distância da carga maior. Então é como se fosse o seguinte, eu estou aqui, é uma distância r, né? Ou módulo de x. E essa distância aqui eu posso colocar da seguinte maneira, é o módulo, né? X, que é o ponto onde eu estou calculando potencial, menos x'. Só que o meu x', percebam, é a Z chapéu. Isso aqui menos, obviamente, o da carga maior. Da carga menos Q, né? 1 sobre o módulo de x mais a
Z chapéu. Por que que é mais? Porque como, de forma geral, a fórmula é 1 sobre o local onde estou calculando o potencial menos o local onde está a carga, e o local onde está a carga aqui é menos a Z, então quando eu substituir isso aqui dentro, vai ficar mais, né? Isso é bem simples de ver. Apagando isso aqui, né? Porque isso aqui não é interessante para de ver. A gente pode notar que esse potencial todo, ele tem esses dois termos aqui, ó. Esse e esse termo aqui. São esses dois termos que a gente vai expandir em harmônicos esféricos, certo? Então, temos esse termo 1 e esse termo 2. Então, vamos começar com o termo 1. 1 sobre módulo de x menos a z chapéu. Então, a gente precisa fazer a identificação dos ângulos, né, no harmônico esférico conjugado, que é o harmônico esférico que depende tanto de θ' quanto de φ'. Percebam que a questão do φ ele é meio arbitrário, certo? Então, eu não vou mexer muito com φ, eu vou mexer com θ' aqui. O θ, ele é por definição o ângulo com relação ao eixo z. Percebam que a primeira carga, que é esse termo aqui relacionado à carga mais Q, a carga que está em cima, ela está exatamente sobre o eixo z aqui. Então é como se eu fizesse o meu θ ir para zero. Então eu sei que meu θ', né, porque é o termo de carga aqui, é zero. Ou seja, eu só estou calculando, né, meu polinômio de Legendre conjugado, polinômio de Legendre não, meu harmônico esférico, em zero e φ'. Só que isso aqui é o que nos dá o x da questão em si. Se você for olhar como é que é escrito o harmônico esférico, eu não sei decorado agora, mas eu sei o seguinte, o harmônico esférico, ele depende, né, ele tem uma proporcionalidade lá qualquer, com o polinômio associado de Legendre. E o polinômio associado de Legendre, ele tem uma dependência dessa forma. Ó. Não é só isso, tem outros termos. É a enésima derivada do polinômio de Legendre de x, né? Em geral, é como se fosse uma derivada em θ, certo? Com um termo a mais aqui. Poderia ser visto mais ou menos dessa forma, ok? Só que note o seguinte. O que eu tenho aqui? Eu vou colocar dessa forma aqui, abrindo parênteses, que isso aqui vai ser a parte mais importante. Né? Porque todo o resto da questão depende desse argumento. Eu tenho que o meu cosseno de θ', porque isso aqui é como se fosse uma variável linha, é 0. E o cosseno de θ, cosseno de 0 é 1. Então, eu, sinceramente, era como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. É a enésima derivada do polinômio de Legendre de 1. Só que o polinômio de Legendre de 1 é sempre 1 independente do valor de L. Então, é como se eu estivesse tomando a enésima derivada da constante 1. Notem que isso aqui só vai ser diferente de 0 se m for igual a 0. Toda vida que m for diferente de 0, maior do que 0, ele vai dar 0, porque eu estou derivando uma constante. Então eu preciso fazer com que m seja 0 aqui, porque senão todo o resto é 0. Então o que vai acontecer é que todos os meus m's, ou no caso, o meu m, né, porque só tem um m aqui, o meu m, e portanto todos os termos que dependem de m, é igual a 0. Sempre por conta disso, ok? Para esse termo. Para o outro termo também vai ser 0, mas a gente chega lá, já lá. Então, muito bem. Como o meu m é 0, eu fico com o quê? Basicamente, IL de 0, né, conjugado, de 0 e φ'. Só que a gente sabe, lá no Jackson tem esse resultado, que o polinômio, o harmônico esférico de L e 0 para um θ e um φ qualquer, ele é definido como sendo a raiz de 2L mais 1 sobre 4π multiplicado pelo polinômio de Legendre do cosseno de θ. Então isso aqui é um resultado principal e é o resultado que a gente vai usar aqui. Já que o meu m é sempre 0, eu posso utilizar esse resultado. Então eu posso calcular esse harmônico esférico aqui. Então, por que eu vou calcular? Porque, né, eu tenho esse cara aqui. Então vamos lá. Quanto vai ser? Então o primeiro cálculo a ser feito é esse. YL, deixa eu só apagar isso aqui. YL 0 conjugado de 0 e φ'. Isso aqui, portanto, é raiz de 2L mais 1 sobre 4π multiplicado por PL, polinômio de Legendre, de cosseno de 0. Quanto é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. E o polinômio de Legendre de 1, para qualquer L, é sempre 1. Então,
raiz de 2L mais 1 sobre 4π. Esse aqui é o meu resultado final. Certo? Para o meu querido harmônico esférico, esse primeiro. Só que, vejam, eu fiz com que m seja zero. Meu m é sempre zero. E esse m nesse harmônico esférico é o mesmo m deste harmônico esférico. O que me leva a crer que eu posso simplesmente fazer meu outro harmônico esférico, YL0 de θ e φ, que é a dependência angular do ponto onde eu estou calculando, vai ser raiz de 2L mais 1 sobre 4π, polinômio de Legendre, de cosseno de θ. E aí a gente sabe que para o nosso caso aqui, R maior do que a gente tem por definição que meu R maior é R, meu R menor é A. Então agora é uma simples questão de substituição dentro da fórmula aqui para 1 sobre módulo de x menos x'. Então vamos lá. Então, o meu querido 1 sobre módulo de x menos AZ é igual a 4π sobre R maior, só que meu R maior é R, soma em L, aí eu tinha a soma em M, mas como meu M é zero, eu deixo sem a soma em M, de R menor A sobre R maior R elevado a L, multiplicado então por 1 sobre 2L mais 1. Aí eu tenho este termo aqui, que é o harmônico esférico nas coordenadas linha, raiz de 2L mais 1 sobre 4π, raiz de 2L mais 1 sobre 4π, agora das coordenadas sem linha, PL de cosseno θ. E agora, todo bom querido vai gostar de cancelar esses dois 2L mais 1 com esse 2L mais 1 e esses dois 4πs com esse 4π. O meu resultado final aqui para essa expansão, então, ele é bem simples. É 1 sobre R, soma em L, de A sobre R elevado a L, multiplicado pelo polinômio de Legendre do cosseno de θ. Então, temos aí o primeiro resultado, né? Vou chamar isso aqui de 1. Isso aqui é o meu resultado 1. Agora, obviamente, eu vou ter que calcular essa expressão para 2 aqui. A expressão para 2, eu não vou calcular bem abertamente como eu fiz aqui. Eu quero que vocês visualizem o seguinte, ó. Fazendo 2 aqui. 1 sobre módulo de x mais agora, né, a z. Eu quero que vocês notem o seguinte, o meu θ linha agora, ele é π, né, porque é como se eu estivesse vindo aqui para baixo, ó, essa região. Então eu estou fazendo meu θ ir até π. Então meu θ linha é π. Ou seja, meu PL, vejam bem, né, lembrando isso aqui, tudo no fim das contas depende de um PL. Lá no fim do harmônico esférico, para calcular ele, a gente teoricamente calcularia um polinômio de Legendre. Então, o PL de cosseno de π é igual a PL de menos 1. E aí a gente lembra de uma propriedade dos polinômios de Legendre. O polinômio de Legendre, né, as funções do polinômio de Legendre que ela representa, são funções pares para L par e ímpares para L ímpar. Então eu podia representar isso da seguinte maneira, ó. PL de menos x é menos 1 elevado a L, PL de x. Note que se L for par, essa função é par. Se L for ímpar, essa função é ímpar. Então, eu posso fazer essa brincadeira. Então, eu tenho basicamente menos 1 elevado a L, PL de 1. Só que PL de 1 é 1, então eu tenho menos 1 elevado a L, no fim das contas. E isso aqui é independente de x, ou de θ, ou de φ, ou de qualquer coisa. Ou seja, o meu argumento para a enésima derivada se mantém. O meu m tem que ser zero também para esse harmônico esférico. Ou seja, eu posso simplesmente fazer o seguinte, lembrando da expressão y L0 conjugado de π e φ' vai ser raiz de 2L mais 1 sobre 4π PL de cosseno de π, que é menos 1. E aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. No fim, isso aqui fica menos 1 elevado a L, raiz de 2L mais 1 sobre 4π. Então tá aí o meu cálculo. E o meu outro termo continua o mesmo. YL0, né? Meu m é igual a 0. De θ e φ é, no final das contas, raiz de 2L mais 1 sobre 4π PL de cosseno θ.
E aí notem que eu tenho basicamente os mesmos dois termos, né, que eu tinha nessa expansão, só que agora eu tenho menos 1 na frente. Então eu posso pegar esse mesmo resultado e adicionar o menos 1. Então, 1 sobre módulo de x menos, ou melhor, mais AZ é 1 sobre R, soma em L igual a 0 a infinito de A sobre R elevado a L, PL, opa, faltou agora aqui a principal coisa, vou botar na frente, né? Menos 1 elevado a L, A sobre R elevado a L, PL de cosseno de θ. Pronto, esse aqui é o meu cálculo. Agora o que eu vou fazer é juntar esses dois resultados, 1 e 2, e substituir no meu potencial. Eu posso fazer isso, né? Isso aqui é o resultado 2. Então, usando esses resultados no meu potencial fica como? Agora ele não depende de x, ele depende, né, de r e θ, explicitamente. Eu tenho Q sobre 4πε0. E aí eu tinha os termos. Então vamos lá. Eu tenho o primeiro termo de 1 sobre x menos a, ou seja, vai ser 1 sobre r. Deixa eu só apagar aqui para ficar bonitinho. 1 sobre r, soma em L igual a 0 a infinito de A sobre R elevado a L, PL de cosseno θ, menos o termo de 1 sobre x mais A, que está bem em cima aqui. 1 sobre R, soma em L igual a 0 a infinito de A sobre R elevado a L, PL, só que eu ia esquecendo de novo, a gente apaga e coloca, não tem problema. Menos 1 elevado a L, A sobre R elevado a L, PL de cosseno θ. Então esse aqui é meu potencial. Só que eu posso simplificar ele mais ainda, notando que eu tenho vários termos iguais que eu posso colocar em evidência aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 1 sobre R em evidência, 4πε0r, certo? Eu vou jogar esse somatório aqui. Noto que tem A sobre R elevado a L nos dois termos, então eu posso colocar aqui A sobre R elevado a L. Aí eu coloco a dependência aqui, que são os termos 1 mais menos 1 elevado a L, e o meu polinômio de Legendre desse lado. Tá? Isso aqui é só para ficar bonitinho. E aí eu noto a seguinte coisa, perdão, isso aqui não é mais, né? Isso aqui é um menos, né? Eu só coloquei em evidência. Se você resolver isso aqui tudo, né, tirando o problema da evidência, você vai ver que você vai voltar para esse termo. E aí eu noto o seguinte, isso aqui é igual a 2 se L é ímpar, ou igual a 0 se L é par. É fácil ver, olha só. Suponha que L é um número par, um múltiplo de 2. Eu vou ter menos 1 elevado ao número par, que é mais 1, e 1 menos 1 é igual a 0. Agora, se L for ímpar, menos 1 elevado ao número ímpar é menos 1. Aí eu tenho 1 menos menos 1, que dá mais 1. 1 mais 1 é 2. Então eu posso fazer a seguinte brincadeira. Para todo valor que não for 0, V de R e θ vai ser 2 vezes isso aqui tudo. Então eu posso simplesmente fazer Q sobre 2π ε0r, soma. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, L igual a 0 é infinito, e eu vou fazer, ao invés de L, simplesmente, L ser igual a 2L mais 1, que é basicamente contar só termo ímpar. Então vai ter o quê? A sobre R elevado a 2L mais 1, multiplicado por P 2L mais 1 de cosseno θ. Então tá aqui a primeira parte da questão A resolvida, que é para R maior do que A. Agora a gente resolve para R menor do que A. Então para R menor do que A é bem simples. Eu podia usar o argumento de simetria, mas vamos resolver explicitamente. Então, vamos lá. Essa aqui é a minha A.2. A.2, R menor do que A. Agora vamos calcular. R menor do que A basicamente significa que agora o meu R maior é A, o meu R menor é R. Lembrando que os termos dos harmônicos esféricos que a gente calculou se mantêm o mesmo, né? Porque os ângulos, as posições das partículas, elas continuam as mesmas. Agora a gente só vai ver o que vai acontecer. Vamos lá. Então, no fim, 1 sobre... Deixa eu só corrigir aqui. 1 sobre módulo de x menos AZ, que é a posição da partícula de cima, mais Q, é igual a 4π, vamos deixar assim, 4π sobre o R maior, só que agora é A, soma
em L igual a 0 a infinito, de R menor, que vai ser R, sobre R maior, A elevado a L, e aí multiplicado pelos 2. Só que faltou um terminho aqui. Eu sempre esqueço desse termo, cara, mas não pode esquecer. Então vamos lá, vou botar ele aqui. 1 sobre 2L mais 1. Então eu vou ter aqui raiz de 2L mais 1, que é o termo do harmônico esférico em φ e o termo do harmônico esférico nas coordenadas sem linha. E aí vai acontecer aquela mesma coisa que tinha acontecido antes, certo? Então, esse cara e esse cara, esse cara com esse cara foi embora. E a gente encontra basicamente a mesma coisa. Então tem um 1, vou apagar aqui, 1 sobre A, soma em L igual a 0 a infinito, de R sobre A elevado a L, PL de cosseno θ. E aí notem que o outro termo, quando a gente calculou para R maior do que A, ele ficou igual, só que com menos 1 na frente, concorda? Então eu vou ter a mesma coisa. 1 sobre módulo de x mais asas de chapéu é igual a 1 sobre A, soma em L, menos 1 na frente, R sobre A elevado a L, PL de cosseno θ. Agora é uma questão de substituir novamente no potencial. Então, substituindo no potencial, V de R e θ. E agora eu vou ser um pouco mais rápido, vocês conseguem ver que vão ser termos muito parecidos. Eu vou ter basicamente a mesma coisa, Q sobre 4π epsilon 0A, soma em L igual a 0 a infinito, de R sobre A elevado a L, 1 menos 1 elevado a L, PL de cosseno θ. Então eu fico com o mesmo formato, eu posso simplesmente dizer que o meu potencial é Q sobre 2π epsilon 0A, soma em L igual a 0 a infinito, porque vão ser só termos ímpares, né? R sobre A, 2L mais 1, P, 2L mais 1 de cosseno θ. Então, tá aqui a letra A fatalmente resolvida. Então, espero que vocês tenham entendido. Letra A resolvida. Obrigado aí a quem assistiu, por favor, deixe o nosso querido joinha.